Lenin como modelo nacional. Leão Trotsky. 23 de abril de 1920. O internacionalismo de Lenin não precisa ser demonstrado. Manifesta-se admiravelmente na intransigente ruptura que Lenin provocou desde os primeiros dias da Guerra Mundial relativamente a essa falsificação de internacionalismo que domina a internacional. Os dirigentes oficiais do socialismo conciliavam do alto da tribuna parlamentar os interesses da pátria com os da humanidade, através de argumentos abstratos, ao gosto dos cosmopolitas de outrora. Como é sabido, isto conduzia, na prática, à manutenção de uma pátria de saqueadores, utilizando para tal a força do proletariado. O internacionalismo de Lenin, longe de ser uma conciliação puramente verbal entre o espírito nacional e o espírito internacional, é uma fórmula de ação revolucionária abrangendo todos os povos. O território mundial ocupado por aquilo a que se chama humanidade civilizada é considerado como um imenso e único campo de batalha sobre o qual manobram os povos e as classes. Nenhuma só das grandes questões humanas deverá confinar-se a um âmbito nacional. Existem fios visíveis e invisíveis que estabelecem um elo eficaz entre o fato que pode parecer nacional e dezenas de fatos que se verificam todos os dias em todos os pontos do globo. Nas apreciações que faz acerca das forças e dos fatores da vida internacional, Lenin encontra-se mais isento de parcialidade nacional do que qualquer outra pessoa. Marx achava que os filósofos já tinham interpretado o mundo. Para ele, o problema consistia em transformá-lo. Mas esse precursor genial não viveu o bastante para assistir à transformação. O velho mundo está presentemente em completa remodelação, e Lenin é o seu primeiro obreiro. Seu internacionalismo consiste em julgar todas as coisas do ponto de vista prático e em intervir praticamente na história, num plano mundial, tendo em vista fins mundiais. A Rússia e o seu destino constituem apenas um dos elementos desse grandioso processo histórico, cujo resultado determinará o destino da humanidade. Não, o internacionalismo de Lenin não precisa ser demonstrado, mas ao mesmo tempo, o próprio Lenin é profundamente nacional. Tem raízes na nova história da Rússia, concentra essa história na sua pessoa. Confere-lhe a sua expressão mais elevada, e é precisamente por este meio que atinge o vértice da ação internacional e da influência mundial. À primeira vista, poderá parecer surpreendente que se caracterize Lenin pela sua faceta nacional, mas no fundo, isto deveria ser evidente. Para dirigir uma revolução sem par na história dos povos, essa transformação por que passa a Rússia, é preciso, evidentemente, que entre o chefe e as forças autênticas da vida popular exista um elo indissolúvel, orgânico, tocando nas raízes mais profundas. O proletariado russo, essa classe extremamente jovem, que politicamente falando não tem mais idade do que o próprio Lenin, é encarnado por ele. Trata-se, contudo, de uma classe profundamente nacional, pois nela se resume toda a evolução anterior da Rússia, nela está todo o futuro do país, com ela vive e se transforma a nação russa. Independência relativamente a qualquer rotina, a hipocrisia e as fórmulas convencionais, ousadia de pensamento, audácia na ação, audácia que nunca se torna temerária, eis o que caracteriza o proletariado russo e, ao mesmo tempo, Lenin. Essa natureza do proletariado russo que faz dele atualmente a força mais importante da Revolução Internacional é o fruto de toda a história nacional da Rússia. A crueldade bárbara da autocracia, a nulidade das classes privilegiadas, o desenvolvimento febril do capitalismo, ativado pela influência da alta finância mundial, a desegregação da burguesia russa, a decadência de sua ideologia e a mediocridade de sua política. O nosso terceiro Estado não teve, nem poderia ter sua reforma ou sua grande revolução. A tarefa revolucionária do proletariado russo era por esse motivo mais vasta e mais universal. O nosso passado não nos deu nem um Lutero, nem um Thomas Müntzer, nem um Mirabeau, nem um Danton, nem um Robespierre. Foi por isso, precisamente, que o proletariado russo teve o seu Lenin. O que se perdeu em tradição foi ganhado pela envergadura da revolução.
Lenin constitui o reflexo, a imagem da classe operária, não apenas no seu presente proletário, mas igualmente no seu muito recente passado campesino. O mais indiscutível dos líderes do proletariado mundial não só tem o aspecto externo de um mujik, como também possui sua forte natureza interna. Eleva-se na frente do Instituto Smolny o monumento a outro grande homem do proletariado mundial. É Marx, sobre um pedestal de pedra com sobrecasaca preta. É evidente que se trata apenas de um detalhe, mas seria impossível representar Lenin de sobrecasaca. Certos retratos de Marx mostram-no usando um grande peitoral engomado, sobre o qual se desenha uma espécie de monóculo. No entanto, Marx não era de forma alguma um pedante. Isso é bem claro para aquele que o conheça um pouco. Mas nascera e crescera em outro terreno de cultura nacional e respirara outra atmosfera. A elite da classe operária alemã não está ligada à aldeia, ao campesinato, mas sim ao artesanato, às corporações e a essa complexa cultura urbana que deriva da Idade Média. O próprio estilo de Marx, rico e cheio de beleza, combinando o vigor e a maleabilidade, a cólera e a ironia, a austeridade e o requinte, contém a herança literária e estética de toda a literatura alemã, social e política, que data da Reforma e da época anterior a ela. O estilo escrito e oratório de Lenin é extremamente simples, utilitário, ascético, tal como a sua própria natureza. Mas neste ascetismo poderoso não existe vestígio algum de preconceito moralista. Não se trata de um princípio, não se trata de um sistema pré-concebido e, como é evidente, não se trata de uma afetação. É simplesmente a expressão de uma concentração interior das forças destinadas à ação. É o espírito prático, é a economia interior do mujik, embora num plano grandioso. A natureza de Marx encontra-se inteiramente no Manifesto Comunista, no prefácio da sua crítica, no Capital. Mesmo que não tivesse fundado a Primeira Internacional, teria ficado para sempre, tal como nos aparece hoje. Ao contrário dele, Lenin pode encontrar-se por inteiro na ação revolucionária. Os seus trabalhos científicos constituem apenas uma preparação para a ação. Mesmo que não tivesse publicado nenhum livro, teria entrado na história tal como sucede atualmente, como chefe da Revolução Proletária e fundador da Terceira Internacional. Um sistema científico claro, uma dialética materialista, eis o indispensável para uma ação alargada ao plano histórico sobre o qual devia trabalhar Lenin. É o indispensável, mas não basta ainda. É preciso acrescentar a força criadora profunda e secreta, a que chamamos intuição, a capacidade de apreciar num abrir e fechar de olhos, como que de passagem, os acontecimentos, discernir o essencial e o importante desprezando as inutilidades e os pormenores, completar através da imaginação as lacunas do conjunto, terminar o pensamento dos outros e, em particular e sobretudo, prever até ao fim o pensamento dos adversários, a capacidade de unificar todos estes elementos e de agir no próprio momento em que se forma no espírito a fórmula de atuação necessária. É a intuição da ação, é a capacidade de um espírito inventivo do ponto de vista prático. Quando Lenin, semicerrando o olho esquerdo, escuta a leitura de uma mensagem telegráfica que o informa sobre o discurso parlamentar de um dos dominadores do imperialismo ou uma nota diplomática de interesse imediato, documento em que encontra de novo a perfídia sanguinária combinada com a mais perfeita hipocrisia, parece-se a um dos mujiques mais matreiros, que não se deixa levar pelas frases, nem enganar pelas palavras bem-sonantes. Passa a ser então um mujique inventivo e hábil, mas ao mais alto grau, quase ao nível do gênio, munido das armas mais aperfeiçoadas da ciência. O jovem proletário russo apenas pôde desempenhar a sua tarefa atual arrastando consigo a pesada massa do campesinato, como se tratasse de um pedaço de terra arrancado com a raiz. Este acontecimento foi preparado por todo o nosso passado nacional, mas foi precisamente porque a história levou o proletário ao poder, foi por esse motivo que a nossa revolução venceu com um só golpe, radicalmente, o espírito provinciano, extremamente limitado da antiga história da Rússia. A Rússia soviética não se tornou apenas o asilo da Internacional Comunista, tornou-se a expressão viva do seu programa e dos seus métodos. Através das vias desconhecidas e ainda ignoradas pela ciência que a personalidade humana segue para se formar, foi possível a Lenin absorver do meio nacional tudo quanto necessitava para executar a maior ação revolucionária da história universal.
Foi precisamente por isto que a Revolução Socialista, possuindo desde há muito a sua expressão teórica internacional, encontrou em Lenin a sua primeira encarnação nacional. Ele tornou-se assim, no sentido mais direto e imediato, o condutor revolucionário do proletariado mundial. Eis o que poderá ser dito sobre ele, eis o que se reconhece no dia do seu cinquentenário.